Ei. Agora está tudo certo? Ah, legal. Então, vou começar tudo de novo. Pessoal, bom dia. Que gostoso estar aqui com vocês mais uma vez, iniciando lições da Bíblia aqui do Espaço Novo Tempo, do Distrito Tiradentes, aqui da cidade de Piracicaba. E quero mandar um abração a todos que nos acompanham. Que gostoso estar aqui com vocês. E estamos aqui quase na metade já, né, de um trimestre, estamos na 6ª lição, e que gostoso, porque os temas estão sido maravilhosos. Vocês lembram o que estamos estudando durante esse trimestre? Com certeza sim, porque senão vocês não estavam aí, né? Fazendo amigo para Deus, esse é o nosso guia de estudo, que nós usamos durante toda a semana, cada dia um tema maravilhoso, cada dia algo de novo que Deus quer nos ensinar. Então, que bom, continue conosco, nos acompanhe, que hoje Deus tem coisas maravilhosas para falar a nós. Sabe por quê? Estivemos falando essa semana, estudando, aprendendo sobre as possibilidades ilimitadas que Deus tem para o seu povo, que Deus tem para cada um de nós levarmos a mensagem da breve volta de Jesus, a nossa grande esperança, a todos aqueles que estão à nossa volta. E eu quero então mandar um abraço às classes bíblicas que nos acompanham, aquelas pessoas que estão estudando a Bíblia com alguém, com algum instrutor, aqueles que estão estudando pela internet, aqueles que acompanham todas as programações. Fica aqui o forte abraço, então, de todo o Espaço Novo Tempo, de todo o Distrito Tiradentes para vocês, tá? Estou com 2 amigos aqui, que eu amo muito, Deus me deu o privilégio de conhecê-los. Estamos aqui com o Fábio novamente. Fábio, tudo bem? Tudo bem, Lincoln? Legal, obrigado, Fábio, viu? vocês já conhecem, né? Trabalha aqui com a gente, que é um dos professores aqui da Escola Sabatina do Espaço Novo Tempo, também ajuda aqui no diaconato e tem trabalhado bastante. Manda o seu abraço para eles então, Fábio. Bom dia a todos, um feliz sábado, obrigado, Linto, pela oportunidade, Santino, bom dia a todos que estão aqui e aqui estão nos assistindo. Queria mandar um abraço para o pessoal da Escola Sabatina, né, o pessoal que estão assistindo agora. Em especial, gostaria de mandar um abraço para a minha família, tá? Meus irmãos. Vou falar o nome de cada um deles, tá? Alessandra, Simone, Mariana, Sinésio e Fernando. Forte abraço para vocês. Vocês estão assistindo, eu sei, e dedico essa conversa nossa aqui a vocês. Obrigado. Legal, obrigado por você também aceitar esse convite de Deus, né? Do Espírito Santo está aqui com a gente, Fábio. Amém. Tá? E aqui do meu lado também tem uma pessoa muito especial, eu já apresentei ela para vocês, eu sempre mando um abraço para ela aqui no sábado de manhã, no Lições da Bíblia, né? E eu sempre digo para ela, e ela acredita, é a melhor sogra que eu tenho. Santina, seja muito bem-vinda aqui conosco, viu? É muito bom tê-la aqui com a gente, tá? Obrigada, Lincoln. Feliz sábado a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, apesar da responsabilidade ser muito grande, né? Mas está difícil ficar em casa, viu? Está muito difícil ficar em casa e não poder ver os irmãos assim pessoalmente, estar na casa do Pai, né? E juntos poder adorá-lo, né? É muito difícil ficar em casa. Mas eu tenho acompanhado aqui o Espaço Novo Tempo, o programa principalmente de sábado, né? Escola Sabatina, o culto divino, e tem sido muito bom, tem sido uma bênção, né? E eu agradeço a Deus por isso, né? Agradeço a Deus por isso. E eu quero mandar um abraço, apesar de não estarem vendo, né? A Bárbara, o Luiz Henrique, o Mateuzinho, a Meninha, que está aqui, e o pessoal todo que está aqui também, prestigiando, né, esse programa, e os meninos lá, todos, né, que estarão também trabalhando, usando os seus dons, né, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E realmente, essa semana a gente estivemos aí estudando, né, sobre essas possibilidades ilimitadas que Deus dá a cada um de nós para podermos apresentar o Evangelho às pessoas, poder apresentar Jesus às pessoas, fazer com que Jesus entre na casa de cada um. E hoje estou aqui com 2 pessoas, não todos são especiais, né, mas que têm trabalhado também na obra de Deus, né? Eu lembro que um dia que nós estávamos para fazer o nosso Lições da Bíblia, e o Fábio disse assim, olha, sábado que vem eu não posso, porque eu estou aqui com uma campanha de arrecadar alimento, né, Fábio? Então, pessoas, e cada um de nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, servos de Deus, né?
Deus nos dá possibilidades ilimitadas para que nós possamos levar essa mensagem às pessoas. E que bom, porque como seria, né, levar esse evangelho, né, Fábio, para as pessoas, se Deus não nos desse essas possibilidades? Esse é o tema da semana. No sábado a gente sempre tem um resumo, e gostaria que você, então, fizesse essa aplicação para nós, para a gente dar início à nossa lição. É isso mesmo, Lincoln. É uma lição maravilhosa, é uma lição que nos ensina muitas coisas, né? E eu até conversei com alguns dos meus irmãos e falei assim, esse é um tema que chama muito a atenção das pessoas. E no início da minha vinda para a igreja, isso foi uma coisa que mudou bastante. Então, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando que Deus nos chama para testemunhar, né? É uma coisa assim tão impressionante que muitas vezes a gente fala, mas como que eu vou saber que Deus está me chamando, né? Em que momento? Mas Deus nos chama. Então, a gente tem que estar preparado para isso, para atender o chamado de Deus, né? E viver uma vida, né? Uma vida cristã plena, levando a mensagem conforme Deus, Jesus, nos chamou e está nos ensinando. Porém, muitas vezes pega a gente de surpresa, né? Que nem quando eu comecei a vir para a igreja, né? Eu tinha muita dúvida. O que eu vou fazer na igreja agora? Mas, aos poucos, né? A gente aprendeu nessa lição dessa semana que o Espírito Santo, a hora que a gente recebe o Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos habilita a fazer obras para a igreja. Nós vamos estudar isso durante a lição aqui, mas aqui é importante a gente frisar que nós estamos fazendo um trabalho para Deus, né? Então, quando a gente fala em possibilidades ilimitadas, significa que a gente pode fazer muita coisa para Deus, desde um simples limpar a igreja, ajudar as pessoas com alimento, ajudar a fazer qualquer atividade da igreja, né? É o que Deus fala, né? Ajudar a unidade, a igreja de Jesus, né? A levar o quê? A levar a palavra, a levar a mensagem de Deus. Aqui no verso memorizado essa semana, só para a gente sintonizar, está lá em 1 Coríntios 12, 11, fala assim, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha que interessante isso, olha que bonito, né? Que lindo, né? Saber que nós somos preparados, primeiro somos chamados, né, Lincoln? Somos chamados, somos batizados, e o Espírito Santo, aí ele passa a tomar conta da gente. Muitas vezes a gente está assim, pensando que a gente não vai conseguir, né? Mas aqui a lição está falando que Deus nos chama e o Espírito Santo, ele faz com cada pessoa, ele habilita cada pessoa de uma forma individual. Legal. Santina, você lembra qual foi a sua primeira função na igreja? Qual foi, vamos dizer assim, o primeiro dom que você percebeu que dentro da causa de Deus seria útil? Você falou, nossa, eu me dou bem nisso aqui, eu vou trabalhar nessa área da igreja. Então, Lincoln, eu sempre gostei muito de cantar, né? Acho que é um talento, que eu já nasci com esse talento. Acho que eu nasci cantando já, em vez de chorando, né? Então, eu me lembro de ter começado lá na igreja do Morumbi, cantando, e depois também trabalhando ali no Ministério ali da Recepção, coordenadora dos interessados, diaconisa, né? E então, isso daí, Deus vai direcionando, né? A gente não sabe, mas você entra dentro da igreja e fala, nossa, mas o que eu vou fazer? Né? Eu não sei o que dom eu tenho, mas o Espírito Santo vai nos direcionando. Ele vai nos direcionando e vai nos capacitando, né? E a gente vai conseguindo, então, pôr em prática, né? Usar aqueles dons, desenvolver os dons e os talentos que Deus nos dá. Legal. Estão vendo, vocês que estão nos acompanhando, que importância, que gostoso é você saber que não importa, às vezes você pensa assim, nossa, o que eu vou fazer na igreja, né? Como a Santina disse, como o Fábio disse, e agora o que eu vou fazer dentro da casa de Deus? Então, Deus, esse Deus poderoso, o Espírito Santo, ele toma conta de você de uma certa maneira, que ele começa a te mostrar onde as suas aptidões, os seus dons vão ser usados, e você começa a perceber. Santina percebeu na música, né? O Fábio, você lembra, Fábio, qual foi a sua primeira função, o que mais te chamou a atenção na igreja? É nisso que eu quero trabalhar no começo? Sim, eu percebi. Quando eu comecei na igreja, lá no Glebas, Califórnia,
tinha uma função lá que a igreja ela tinha muitas pessoas assim mais velhas, mais consagradas à igreja, né? E os jovens ficavam ali quase que totalmente assim a cargo deles, né? Aí eu falei, não, Deus está me chamando, eu vou fazer um trabalho com esses jovens. Daí eu chamei mais um amigo meu, o Gustavo, né? E nós fizemos um trabalho com os jovens. Foi tão bacana, sabe? Aí começamos a assim, ativar aquele sábado à tarde, aquelas programação, né? E foi muito bonito, foi muito gratificante isso daí para mim, sabe? Começar na igreja, né? E já começar fazendo uma obra de Deus. Ali eu senti o chamado mesmo de Deus ajudar aquelas pessoas, aqueles jovens. Que gostoso, né? Então, vocês estão vendo, a lição vem falando isso, né? Que Deus usa diferentes expressões assim para descrever o nosso chamado, né? Nós somos a luz do mundo, nós somos sacerdócio real, né? Nação santa, e tudo isso com um simples objetivo, né? Levar essa mensagem de Deus. Aqui na liçãozinha nossa de segunda-feira, Fábio, de domingo, vem falando um tema assim, diferentes nos dons, unidos no serviço. A gente entende, o que a gente pode entender disso aí, né? Que nem todos têm o mesmo dom, então, né? Mas unidos em que serviço? É interessante que muitas pessoas falam, nossa, eu não sei fazer nada. Eu não sei pregar, eu não sei falar na frente, eu não sei tocar uma música, como é meu caso, eu não sei tocar música mesmo, não sei cantar. Mas a gente se esforça, né? O Espírito Santo atende a gente. Então, a lição, o que ela nos traz? Que nós, independente das nossas características pessoais, né? Isso nos leva a ter um dom especial. Porque quem prepara esses dons não é nós, esses dons não são nossos. Dom espiritual, ele vem de Deus, né? O Espírito Santo, ele nos convoca. E aqui a lição, ela até fala de alguns personagens, né, dos discípulos, né, de Deus, de Jesus, que eles tinham personalidades diferentes, né? Fala de Mateus, um cobrador de impostos, ele era preciso, exato e correto. Então, realmente, na obra de Deus, precisa de pessoas que tenham essa capacidade de financeira, de cuidar dessa questão mais burocrática da igreja, né? Fala de Pedro, né? Falava precipitadamente, né? Ele era muito entusiasmado, impulsivo, mas ele era um líder, né? Ele tinha vocação de líder. Então, isso foi muito aproveitado. Fala também de João, que ele era bondoso, franco, né? E também fala de André, que ele era sociável, né? Ele conversava com as pessoas. Imagino ele, né? Observador, né? Então, acho que ele cativava as pessoas, né, naquele momento, né? Com aquela conversa bastante impressionante, né? Ele impressionava as pessoas. E também fala aqui de Tomé, né? Tomé, ele fala assim, né, que a tendência de Tomé natural é questionar. Ele tinha muitas dúvidas, né? Mas isso era bom. Para Deus, no chamado de Deus, ele precisava dessas pessoas. Então, muitas vezes a gente tem esses dons, né, que é dons naturais, e Deus aproveita esses dons aí, porque é importante que a unidade ela seja não homogênea, mas heterogênea, né, que é uma condição que todos saibam fazer alguma coisa de uma forma especial, e Deus vai habilitando essas pessoas, capacitando ainda mais a pessoa a fazer atividades na igreja. Legal. E eu percebi aqui também, para nós, né, e aqui eu queria até que a Santina desse essa colocação aqui, eu achei interessante que diz assim, né, não dá para existir uma igreja sem essa diversidade de dons. O que seria de uma igreja se todo mundo só cantasse? Será que seria uma igreja que ia produzir aquilo que Deus realmente deseja? Com certeza não, né? Eu estava falando dos meus talentos, mas tem também o da saúde, né, que eu, desde pequena, eu me via assim, no desejo de ajudar, de cuidar, né, de curar, né? E eu trabalhei 23 anos na UTI e também aproveitei isso na igreja, né? E mesmo trabalhando, através da música, uma pessoa saiu do coma. Uma hora que eu tiver assim, oportunidade, eu posso contar. O Lincoln já conhece a história que eu já contei para ele. Mas a gente necessita de pessoas, assim como os discípulos, né, os apóstolos, cada um tinha a sua personalidade, mas cada um também tinha um dom. Né? A gente pode ver que, como o Fábio falou, né, agora há pouco, de Mateus, que era cobrador de impostos, tinha Pedro, né, os outros lá também, João, que eram pescadores, mas não ficava nisso só, né?
E a gente pode ver ali o André como observador, assim, um lado assim muito social, né? Como se fosse um diácono, né? Olhando assim as necessidades da igreja, o que as pessoas precisavam. Então, precisamos, sim, de pessoas, né, que, mesmo que não saiba, né, aquilo que ela gostaria de fazer, mas que ela se coloque nas mãos de Deus, peçam o Espírito Santo para direcionar, para mostrar aquilo que ele tem o talento, mesmo ele não sabendo, mas que pode ser usado na igreja. Assim como tem os ministérios, os departamentos na igreja. Então, temos que ter pessoas para estar à frente, para estar ajudando em cada departamento, em cada ministério. E aí a pessoa vai desenvolvendo os dons, né? E vai adquirindo outros. Por incrível que pareça, a gente vai tendo essa capacidade, o Espírito Santo vai nos dando a capacidade de desenvolver outros dons, outros talentos. Eu acho interessante isso mesmo, porque um dos versículos que nós usamos essa semana é aquele que diz que nós devemos procurar os melhores dons. Para quem lê esse versículo assim, de repente pode dizer, nossa, mas qual que é o melhor dom da igreja? E não é isso que Deus quer nos dizer, né? Os melhores dons é aquele que você possa usar na obra de Deus. Então, isso que é interessante a gente saber. Então, olha, pense comigo, toda a igreja, todo o povo de Deus tem um lugar para você também. Então, tem alguma coisa que somente você pode fazer na obra de Deus. E Deus não vai livrar você dessa situação, não. Nós sabemos que todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário, né? Então, esse dom todos nós devemos praticar. O dom de ser um missionário, esse todos têm. Depois, além disso aí, você vai descobrir mais alguma coisa na causa de Deus que você vai poder praticar e, dessa maneira, ajudar a levar a igreja de Deus à frente. Um dos temas aqui que nós temos na segunda-feira, eu achei interessante, que vem dizendo Deus, o doador de todos os dons. E tem um versículo bíblico que eu deixei aqui e achei interessante a gente até falar sobre ele, é 1 Coríntios 12, versículos 11, que diz, mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um, né, como lhe apraz. Então, é o Deus, né, o Espírito Santo, é que distribui esses dons. Mas então a gente pode perceber aqui que muitas vezes não sou eu que escolho esse dom, né? Não dá para escolher. É Deus que escolhe os dons que a gente vai poder usar, né? Quando a gente coloca a nossa vida à disposição de Deus, a gente sai do eu, né? A gente não trabalha, não olha só para nós, mas sim aquilo que Deus está realmente pedindo para que a gente faça. A gente é orientado, a gente recebe esses dons, né? E, assim, a gente não consegue, de uma forma muito rápida, né, imediata, atender isso daí. Muitas vezes a gente tem que aprimorar esses dons, né? E aqui eles são, a Bíblia fala o seguinte, que quando a gente recebe esses dons, a gente tem que ir moldando, a gente tem que ir trabalhando, e assim, conforme a gente vai nos capacitando aquele dom, outras coisas vão surgindo. É interessante que a gente fala assim, né? Eu tenho uma função dentro da igreja e essa função ela é importante para mim, né? E a gente não olha para outras funções que tem também dentro da igreja, né? Então Deus nos alerta aqui, fala, todas as funções dentro da igreja, todos os dons, eles são perfeitos quando você olha na perspectiva do Espírito Santo, né? Então todos eles são importantes. É difícil imaginar assim uma igreja se não tivesse alguém para cuidar da igreja, né? Não tivesse alguém para pregar, não tivesse alguém para vir aqui na frente falar. Pessoal que cuida da parte de música, parte de som, entendeu? A gente não conseguia imaginar sem essas pessoas. Então, esse é um dos talentos, é um dos dons que Deus prepara a gente para que a igreja, né, ela desenvolva. E outra coisa interessante também na lição de segunda-feira que nos traz aqui é que a gente leu algumas passagens, no caso Atos 10, 36, 38, e ele faz uma perguntinha para nós, né, o que esses textos falam sobre essa promessa do Espírito Santo em um momento especial da nossa vida.
Então, a gente vê que Jesus passou por esse momento e nós também, como membros, também passamos. E isso aí vem falando sobre o batismo, Santina. Então, eu achei interessante porque, muitas vezes, a gente começa a usar os dons até, muitas vezes, antes do batismo. Mas, a partir do momento que você se entrega publicamente a Deus, eu acredito que cada um de nós, vocês que nos acompanham também, com certeza, sentiu esse poder que a gente recebe do Espírito Santo, de poder, então, começar a testemunhar. Eu acho que com você também foi assim, né? O que isso significa para nós? O batismo e para poder receber esse poder. Então, quando nós nos batizamos na água, né? É quando nós recebemos os dons do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Assim como Jesus, né, se batizou lá nas águas, e ele já tinha, né? Lógico, Jesus é Deus, ele tinha, e é ele também que nos dá os dons, né? Mas o batismo, quando nós batizamos e recebemos o Espírito Santo, é que nós vamos, receber essas possibilidades e as capacitações para desenvolver, para ser desenvolvido os talentos que nós nascemos com ele, né? E aí vai desenvolver. E falando aqui, né, voltando um pouquinho, assim como o corpo é um, né, mas muitos são os membros, e nós sabemos que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, os membros, né? Então, a mesma coisa a igreja, né? A igreja é uma, mas com os diversos ministérios, os diversos departamentos, e assim como faz falta um dedinho, né? Então, também... O pigarrinho está terrível aqui. Assim também faz falta, né? Faz falta. Se não tiver uma pessoa para estar lá recepcionando, e daí como é que fica? Se faltar alguém para dirigir a escola sabatina, como é que fica? Né? Então, nós precisamos desenvolver os dons. Por quê? Aí, quando falta um, tem sempre outra pessoa para estar lá. Né? Agora, faz falta. Então, nós temos que entender que assim como um membro do nosso corpo faz falta, um membro da igreja, né, também faz falta. E todos são importantes, têm a mesma importância, né, por mais simples que seja a função, tem a mesma importância. E todos são importantes para Deus. Um dos temas que eu achei interessante aqui, eu até abri minha Bíblia aqui no livro de Atos, né, capítulo 2, e ele vem falando sobre algumas coisas que acontecem quando você se entrega a Deus. Né? Então, Pedro, ali no seu sermão, versículo 38 de Atos 2, né, ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo é algo essencial para isso. Eu até deixo um recadinho para vocês que nos acompanham, porque se você está se preparando para o batismo, não fique adiando, não, viu? E, às vezes, eu conheço essas pessoas que... alguém veio e fala assim, não, você não está preparado para se batizar, é porque você ainda assiste TV, porque você ainda vê isso, isso aí é o próprio inimigo, né, que vem falando para a pessoa, porque para a pessoa realmente não se entregar para o batismo, porque o batismo é um momento especial da vida de cada um de nós. Eu me lembro quando eu fui batizado, eu ansiava tanto pelo batismo, que eu não conseguia, porque eu trabalhava em uma empresa que eles não me deixavam folgar no sábado, e daí chegou um dia, eu tive muita coragem, apoiado pela minha esposa, e ali eu cheguei no serviço e pedi minha demissão, né? Pedi minha demissão, rapaz. E na segunda-feira, acertei tudo, e no sábado seguinte, eu precisava ser batizado. Aí encheu o tanque lá para me batizar. Então, eu saí tão feliz daquele batismo, que Deus daí começa... E eu percebi que realmente me dá coragem para você. Eu lembro que eu me batizei no sábado e preguei numa igreja no domingo. Rapaz, parecia um bambu no vento, tremendo assim. Então, a gente vê que Deus realmente ele cumpre essa promessa. Quando a gente se entrega nas mãos de Deus, através do batismo, tenha certeza, Deus vai te ungir através do poder do Espírito Santo, de tal maneira que não vai lhe faltar nenhum dom para que você possa levar essa mensagem à frente. Né? Deus, doador dos dons. E aqui, Fábio, na liçãozinha de terça-feira, nós precisamos sempre adiantar um pouco, porque o nosso tempo é muito curto, né? Olha, eu tenho uma pessoa que fala para pigarro limão, viu? Limão é muito bom.
viu? No limão. Gengibre limão, também gengibre, mas não né? está funcionando. Eu tenho minha sogra fala isso para mim, limão, para todas as coisas. Pessoal, essa é uma brincadeirinha, mas é que a gente lembra desses detalhes. Assim, propósito dos dons espirituais. Livro de Efésios, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, Fábio, acho que os dons que a gente recebe não é para ficar guardado, né? De jeito nenhum. Quando a gente é chamado, né, e a gente coloca realmente à disposição de Deus, Deus nos capacita, né? E a gente vai entender qual que é o propósito de Deus, porque Ele está falando que é para usar por meio proveitoso, né? Então, Ele concede esses dons para que nós, né, possamos aí trabalhar na obra de Deus. É interessante falar que ele está falando aqui, ó, desenvolver uma igreja unificada, né? Então, o primeiro propósito de Deus é o quê? Capacitar, né, a pessoa que está batizando, está começando, nova na fé, né? E ela fala assim, como aconteceu comigo, né? Eu falei, poxa, agora eu sou batizado, sou novo, o que eu vou fazer? Então, todas as pessoas se colocam nessa posição. E agora, o que eu vou fazer? Eu já vi, assim, eu posso até contar um caso, né? Que eu já vi pessoas que, como você falou, que você batizou e no domingo você já estava pregando, né, a palavra. Eu vi muita gente fazer isso daí, sabe? Eu achei assim muito, muito interessante, muito, muito bonito da parte da pessoa, né? Então, assim, Deus realmente capacita as pessoas. Você vê isso aí, você vê que isso acontece. Então, primeiro, nós temos que estar preparado, aceitar que o Espírito Santo trabalhe em nós, né? Tá disposto a fazer isso daí. Então, a primeira coisa que faz quando a gente é batizado é a gente estar à disposição de Deus para que Ele nos use, né? Quando a gente fala em ministério, serviço, né? Dentro da igreja, dentro da comunidade, existe muita coisa que possamos fazer, não é verdade? E muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho dom, não sei o que fazer, não faço a menor ideia, né? Ali nós temos algumas coisas que fala na Bíblia, né? Lá em Romanos 12 e 1 Coríntios 12, que dá algumas ideias, né? De dons, o que aconteceu naquele momento, né? Que vai ajudar muito na nossa decisão também, né? Porque às vezes a gente recebe o dom, mas a gente fala, puxa, mas eu não tenho capacidade para isso aí, né? Eu não tenho capacidade de ir lá na frente falar, é uma coisa assim terrível, né, para muitas pessoas, né? Então, assim, se você realmente quer fazer, e Deus está te chamando para fazer, que é o mais importante, Deus capacita você para fazer isso daí. Eu acho que assim a gente percebe isso, que Deus ele não escolhe os capacitados, né? A gente sabe disso. Não. Ele capacita os escolhidos. Se a gente for ver nos discípulos, o mais capacitado ali aos nossos olhos seria Judas, né? Judas tinha um poder de domínio, de fala, ele era um dos escribas, ele sabia escrever bem, ele sabia sobre finanças, tudo, e o que aconteceu? Então, na realidade, Deus chama a gente e daí nós temos que nos dispor à mão de Deus, né? Eu sempre digo, e deixo esse recadinho para vocês, às vezes a comissão se reúne para escolher cargos, né, distribuir ali, fazer as escolhas dos líderes, e então ore assim a Deus, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer na Tua causa, mas assim que o Senhor me chamar, eu estou em Tuas mãos. Deve ser essa a nossa decisão, né? Nos colocar nas mãos de Deus, para que Deus nos use, e daí Ele mesmo vai capacitando e dando novos dons, né? Conforme você se entrega e começa a usar o dom que Ele te deu, você vai percebendo outros dons que vão aparecendo na vida da gente, né? Exatamente. Aqui na liçãozinha de quarta-feira, minha querida Santina, descobrindo os dons. Então, mais ou menos, a gente recebe o dom, mas muitas vezes a gente precisa descobrir o dom, porque a palavra de Deus fala que não faltaria nenhum dom, né? Então, essa é uma promessa de Deus, que não ia faltar nenhum dom na igreja de Deus, um pouco antes da volta de Jesus. Mas muitas vezes nós precisamos descobrir esse dom também, né? Precisamos nos colocar nas mãos de Deus para que a gente possa encontrar onde nós podemos ser melhor usado na causa dele, né? Sim. Voltando só um pouquinho na terça-feira, temos que nutrir a igreja, né? Fala de nutrir a igreja. E de que forma? Nós usando os nossos dons, mas também em unidade, né? Em comum acordo com as outras pessoas, o ministério, em comum acordo com os outros ministérios, para que nós possamos representar bem, né? O corpo de Cristo, né? Representar bem a igreja.
E agora, aqui, respondendo a sua pergunta, nós temos que pedir ao Espírito Santo. Né? Nós temos que pedir. Eu não sei qual é o meu dom. Vamos orar a Deus. Vamos suplicar, então, né, o Espírito Santo, para que Ele nos mostre, né, para que Ele nos direcione, né, para que Ele fale conosco e mostre aquilo que Ele deseja que a gente venha fazer, tanto na igreja quanto fora da igreja, porque a nossa missão não é só dentro da igreja, é fora também, né? Então, nós devemos suplicar e nos consagrar, né? Assim como os apóstolos fizeram, né? Para poder receber o Espírito Santo. E aí, então, perceber, né? Qual é o dom que a gente tem. E a gente pegar e ir, né? Uma vez assim, com essa vontade, com essa disposição, então Deus vai nos capacitar, vai nos burilar, né, aparar as arestas, e a gente vai se capacitando, se colocando nas mãos de Deus, a gente vai sendo capacitado a fazer aquilo que Deus mostrou, que é o nosso ministério, que é para a gente fazer, onde a gente deve trabalhar. E você tocou num ponto que a lição trouxe, que é muito importante. Aqui, Lucas 11:13, né? Quanto mais dará nosso Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, cabe a nós nos ajoelharmos, né, e suplicar a Deus que Ele nos mostre quais são os dons que eu tenho, porque muitas vezes a gente não encontra. E, olha, você que nos acompanha, você pode estar procurando, sim, ore a Deus, mas procure a liderança da igreja, fala, olha, eu estou meio perdidão aqui, eu não sei o que eu gostaria de fazer na igreja, rapaz. E eles vão sentar e vai, quem sabe, fazer um teste de aptidão com você. Existe isso agora. E você descobre ali, nossa, eu acho que vou me dar bem nessa área. Eu já vi pessoas que aceitam um cargo da igreja sem nunca ter feito nada. E se torna um grande líder, não só dentro da casa de Deus, como a Santina disse, porque o nosso maior trabalho não é aqui dentro, é lá fora. E você leva aquilo que você aprendeu, que você está fazendo aqui, para fora da igreja, né? Nos seus vizinhos, seus amigos. Então, orar, pedir, buscar, né? Tiago 1,5 diz que se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que vai lhe dar em abundância. Então, não vai deixar ninguém em falta, né, Fábio? A importância da gente procurar a Deus para Ele nos mostrar qual que é o caminho que a gente deve seguir. Sempre buscar Deus, né? Eu gostaria de enaltecer aquilo que você comentou, Lincoln, sobre o retorno do nosso Senhor, né? A lição, ela traz aqui para a gente, Deus promete que sua igreja manifestará todos os dons do Espírito Santo, pouco antes do retorno do nosso Senhor. Né? Então, nós estamos aqui, isso é um reforço para nós, né? Porque nós estamos aqui realmente para fazer aquilo que Deus nos pediu, né? Que é levar a tua palavra, levar a sua mensagem, levar aquilo que nós aprendemos da tua palavra para outras pessoas que ainda não conhecem. Eu gosto de frisar, até gostaria de comentar, sobre a questão das qualidades de transmitir a palavra de Deus, né? E fazer isso com efetividade, porque Deus, quando Ele faz uma coisa para nós, Ele faz de uma forma perfeita, né? Ele dá o dom para a gente começar a trabalhar no dom. Ele não vem pronto. Ele dá esse dom, mas a gente vai aprendendo conforme a gente vai usando, não é verdade, Lincoln? E é importante que todos, né, que estão nos assistindo, e nós aqui, que às vezes, como já aconteceu comigo, às vezes a gente fala assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajudo, né? Mas muitas vezes fala isso porque está ajudando de alguma forma, tudo bem, mas ainda não tem aquele espírito de Deus falando assim, poxa, eu vou trabalhar para Deus, eu quero que Deus realmente me dê essa oportunidade. A partir do momento que eu entrar na igreja, eu quero fazer alguma coisa para a igreja, mas quero fazer com efetividade, eu quero fazer com muito prazer, com muita alegria, e pensando também na salvação das outras pessoas, né? A lição não fala, mas eu vi num dos estudos que eu fiz essa semana, né, que fala, né, às vezes um simples sorriso ali na frente, na porta da igreja, você traz muita gente. Às vezes a pessoa está assim, com muitos problemas, né, e recebe um carinho especial de uma pessoa que está chegando na igreja, e isso acaba mudando até o aspecto daquela pessoa, né, mudando, falou, nossa, eu recebi um carinho tão legal naquela igreja. Então, isso é o que Deus quer que a gente faça, com alegria, né?
mediante toda a situação que nós estamos passando, mas sim, temos que fazer isso com alegria. E você disse uma coisa importante. Eu conheço pessoas, sim, Fábio, Santina, que estão na igreja hoje por causa do ministério da recepção. Olha, foi bem acolhida, recebeu um abraço. Agora a gente não está podendo abraçar, né? Mas dentro em breve a gente vai voltar a se abraçar. Assim, recebeu um abraço, um aperto de mão, recebeu ali um livro, levou ela dentro. Olha, pode escolher onde você gosta de sentar, aqui onde você se sente bem. E a pessoa foi tão bem acolhida que voltou outras vezes, aceitou, participou da classe bíblica, se batizou e hoje é grande líder da igreja. Amém, então amém. A gente vê que isso aí é muito importante. E encerrando, nossa, tem aí 2 minutinhos. O perigo da gente enterrar, você deu início nesse assunto, o perigo da gente enterrar os nossos dons. E ele vem usando aqui aquela parábola dos talentos, né? Que o chefe, o seu senhor, deixou um com 10 talentos, outro com 5, outro com 1, ou de 10 administrou ali, ganhou mais 10, o outro de 5 administrou também, ganhou mais 5, mas o que recebeu 1, enterrou, achando que estava fazendo grande coisa. Então, é importante a gente frisar isso também para vocês que nos acompanham, o perigo de você, na causa de Deus, principalmente porque é o que nos vai dar a salvação, seguir a Jesus Cristo, de você ter algum dom especial que Deus deu para você e que você não desenvolve ele, você guarda ele só para você. E a gente vê isso, sim, né? Se você sabe que a pessoa tem capacitada para aquilo tudo, Deus já capacitou ela, mas ela fala, eu não estou preparado, e a gente foge, então, desse compromisso com Deus. Isso é um perigo para nós, Santina. E, infelizmente, a gente vê isso dentro da nossa igreja, que são muitas pessoas que fazem isso. Elas não querem um comprometimento, não querem se envolver com as obras de Deus, com a missão, né? E a gente pode ver ali, como o Lincoln estava falando, que a todo, lá em Mateus 25, 29, a todo que tem, lhe será dado, e terá com abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Como foi o caso, né, daquele que recebeu um talento só e que enterrou, né? Então, é triste isso, né? É cobrado o que você fez do seu talento, do seu dom, e você vai receber a recompensa, como nós recebemos a recompensa por tudo que nós fazemos de bom ou de ruim, né? E isso é muito triste. E falando aqui, voltando lá do dom, eu vi essa frase que eu gostei muito e é muito interessante. O dom só é percebido quando você percebe a necessidade dele. E a necessidade só é percebida quando você percebe a dimensão da missão que Deus tem para você. Para mim, para nós. Né? Amém. Queridos, nosso tempo é curto, né? Tem um cronômetro na nossa frente aqui, vocês não sabem como ele me incomoda. Mas nós temos que seguir também, né? O dom também de ser pontual, né? Então, fica aqui o nosso recadinho para vocês, né, Fábio? Quer encerrar para a gente? Sim. Bom, é uma lição maravilhosa e acredito assim que todos nós temos essa capacidade de ser habilitado pelo Espírito Santo, né? E eu desejo a todos que estão nos assistindo, né, que dê essa oportunidade para o Espírito Santo atuar na sua vida. Encontre alguma forma de ajudar na causa de Deus, porque isso é o mais importante, né, que nós estamos fazendo aqui, tá? Desejo a todos um ótimo sábado, né, um feliz sábado e até mais. Amém, queridos. Forte abraço. Tenham um ótimo sábado. Próximo sábado estaremos aqui com vocês novamente a partir das 9h30 da manhã e que Deus abençoe e um forte abraço.